tem aqui a alegria, né, de receber no ateliê Floresta Cidade, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, o William com a palestra Floresta Atlântica, História e Riqueza de um Mar Ameaçado. O William Tavares é biólogo, mestre em zoologia e doutor em genética, professor da UFRJ Duque de Caxias e coordenador do PPG Biodiversidade e Biologia Evolutiva da UFRJ. Investiga a evolução de mamíferos da América do Sul, com ênfase em roedores do leste do Brasil, incluindo o Mata Atlântica. Floresta Cidade está numa parceria, né, lá com o pessoal do Duque de Caxias, junto com a ONG Sinal do Vale. O William faz parte dessa equipe, onde a gente se encontrou. E eu me lembro de ele ter comentado, né, que esse canto que a gente está chamando de recôncavo da Guanabara, recuperando, né, essa ideia do recôncavo da Guanabara, antes mesmo da ideia da Baixada Fluminense, né, esse conjunto de rios que vão desembocar na Baía de Guanabara, esse conjunto, né, de natureza tão alterado ao longo do tempo. Mas eu me lembro que me chamou muita atenção porque o William comentou, não, aqui exatamente é o lugar onde a maior biodiversidade já existiu. E a gente leu recentemente algumas bibliografias que falam, né, que as florestas tropicais, elas são muito diferentes das outras florestas em termos de biodiversidade. A gente é muito mais rico, mas de uma maneira impressionantemente mais rico. Que a Mata Atlântica em si é uma floresta tropical especialmente rica, e ainda você falou que aquele canto da Mata Atlântica é ainda mais. Então a gente está num lugar talvez de maior riqueza do planeta biodiversa, né? Eu não sei o quanto essa fala aqui é verídica, é isso que a gente vai ver hoje, mas a gente ficou muito curioso de entender melhor do que se trata esse lugar, esse bioma onde a gente supostamente está inserido, né? Então, queria agradecer, William, sua presença aqui e vamos conversando. Olá, bom dia a todos. Como a professora Yasana falou, me chamo William. Bom, é a primeira vez que eu venho fazer uma palestra sobre biologia fora do âmbito da biologia, porque a gente fica tão centrado lá nos nossos mundinhos, né? E para que a gente consiga ter uma conversa rica, eu gostaria que vocês se sentissem muita vontade para fazer intervenções, perguntas, comentários, que servirão inclusive como uma prova do andamento, se eu estou sendo claro, se está sendo rico, se a gente pode se aprofundar ou ficar em outro nível. Tudo bem, pessoal? Então, bom, a gente está aqui, né, mergulhado na Mata Atlântica e fico feliz de ter essa oportunidade de estar conversando com vocês sobre essa nossa casa, né? Bom, eu sou nascido na Mata Atlântica e a maioria de vocês, eu imagino, sejam do Rio de Janeiro, pelo menos do estado do Rio de Janeiro, isso é verdade? Então somos crias da Mata Atlântica e estamos falando da nossa casa. Então, tem aqui o título dessa palestra, né? Floresta Atlântica, História e Riqueza de um Mar Ameaçado. A proposta dessa conversa passa pela compreensão básica de que nada pode ser compreendido fora de um olhar histórico. A gente, para se entender, vai lá para a terapia e vai ver qual é a história da minha família, né? A minha história e tal, e aqui é a mesma coisa. Para entender a Mata Atlântica, a gente vai olhar um pouquinho sobre a história da Mata Atlântica. Bom? Mas antes eu queria fazer uma pergunta, assim. E essa pergunta pode ter uma resposta afetiva, pode ter uma resposta técnica. O que é a Mata Atlântica? O que é a Floresta Atlântica? Quando vem esse termo na mente de vocês, que tipo de afetos, sei que a professora solicitou ali os ecos, né? Que tipo de ecos aparecem? Posso falar por mim. Eu adorava ler livros de aventura, assim,
Em algum momento até achei que tinha nascido no século errado, que eu queria ter nascido no século XIX, assim, para poder fazer aquelas explorações. Depois eu descobri que é melhor esse século mesmo. Então estou contente de não ter nascido no XIX. Mas que tipo de afetos esse termo traz para a gente? Eu trouxe aqui dois que, para mim, assim, maravilhosos. Aqui tem uma vista. Essa é uma foto que eu tirei semana passada. Está meio escura aqui, mas aqui está a cascatinha Tuné na Floresta da Tijuca, basicamente o nosso quintal. Aqui. E aqui uma enseada em Angra dos Reis, que é maravilhoso, né? Esse azul, contrastando com verde, assim, me deixa maravilhado. Toda vez que eu ando numa floresta em Angra dos Reis, que é uma floresta muito densa, né, eu fico maravilhado com a exuberância, me sinto até pequenininho demais. Né? São coisas que me tocam, mas como que surgiu isso? Então a ideia é que a gente vai conversando um pouco sobre como surge essa exuberância que a gente chama de Mata Atlântica. Antes de começar a contar essa história, eu só queria chamar a atenção que existe um livro que foi publicado recentemente, no ano de 2021. Um dos editores, inclusive, é professor da UFRJ, né, o Carlos Grelli, professor do Instituto de Biologia, que sintetiza o conhecimento que a gente tem sobre o bioma da Mata Atlântica, então é muito recente. Boa parte do que a gente está conversando aqui está nesse livro, fácil de acessar. Então, se vocês quiserem buscar mais informações, depois a gente pode até passar a referência completa para vocês. Tá bom? Bom, mas o que é isso? O que é a Mata Atlântica? Né? Quando a gente se pergunta o que é a Mata Atlântica, existem muitas respostas. E as respostas não começam com a nossa fala em português. Né? Só gostaria de chamar a atenção que a América do Sul é habitada por humanos há muito tempo. Isso não é novidade para ninguém. Né? Há muito tempo é um tanto relativo, porque é o continente mais de ocupação mais recente do planeta. Né? Há mais ou menos 18 mil anos, uma população oriunda da Ásia se estabeleceu aqui onde hoje é o Alasca. Era a era do gelo, estava frio, a beça, eles ficaram encurralados lá por uma geleira gigantesca e quando degelou, abriu um espaço, eles ocuparam aqui rapidamente todo o continente americano, inclusive a América do Sul. Então, há 15 mil anos, certamente a América do Sul estava bastante ocupada por seres humanos. Foi uma maratona, né, daqui para cá, porque é muita distância e foi ocupado muito rapidamente. Né? Então, na Mata Atlântica especificamente, a gente tem registros de pelo menos uns 12 mil anos de seres humanos ocupando a Mata Atlântica. Então, a percepção do que é a Mata Atlântica não necessariamente passa do nosso olhar da ciência moderna, né? É algo muito mais antigo do que isso. E aí eu não estou falando agora de 12 mil anos, né? Algo muito mais recente. Por exemplo, tem nomes que são atribuídos para formações de Mata Atlântica, dos Guarani, obviamente, né? Não poderia ser diferente. Né? No Tupi, a gente tem Caeté, inclusive tem lugares chamados Caetés, né? Na Bahia. Caeté é mata verdadeira, uma mata plena. Caubi, mata verde, em contraste com a Caatinga, né? Que é a mata branca. Então a gente tem nomes que são atribuídos à nossa floresta, que são muito diversos. Esse trabalho aqui desse ano, eu achei muito bacana. Uma pintura rupestre encontrada em 2021 no Paraná, no interior do Paraná, com referências botânicas. Olha só que bacana, né? Uma araucária, um grupo de araucárias, que é uma planta típica da Mata Atlântica do Sul do Brasil. Corre um pouquinho na Argentina também. A gente, infelizmente, não tem certeza de qual cultura fez essa marcação. Provavelmente uma cultura G, e não se sabe a data. Se estima algo em torno de 2.300, 2.800 anos atrás, mas a datação ainda foi feita. Mas, de todo modo, eu gostaria de chamar a atenção de que isso é arte, pelo menos para mim, né? Parece, eu não sou especialista em arte, mas não me parecia ter algum tipo de utilidade prática, né? Assim, era uma expressão da maneira como essas pessoas viam o espaço e escolheram uma árvore que
claramente assim, marca o que é a Mata Atlântica do Sul do Brasil. Bom, e aqui está errado, tá, gente? É 3.000 anos, tá? Então ele está 300, mas é 3.000 anos. Né? Aí, a Mata Atlântica, como a gente conhece hoje, há mais ou menos 3.000 anos, foi ocupada por um grupo recente, né? Já que a gente estava falando de gente vivendo há 12.000 anos, né? Um pessoal saiu de onde hoje é a bacia amazônica, migrando uma onda para o sul e uma onda via norte, né? Dando origem a dois troncos, é um tronco linguístico com dois grupos de línguas, né? Que a gente similares, mas com marcas próprias, de Tupi aqui em azul e o Guarani em vermelho. Seria algo parecido com o que a gente tem com o português e o espanhol. São duas línguas que a gente se entende, né? Embora não seja exatamente a mesma língua, porque tem uma origem muito comum. Mas foram basicamente esse pessoal que ocupou a Mata Atlântica. Com uma cultura um tanto belicosa, por questões religiosas, né? Outros grupos da Mata Atlântica que ocupavam previamente a Mata Atlântica foram ou exterminados ou expulsos. E quando os portugueses chegaram na América do Sul, eles praticamente se depararam com pessoas que falavam tupi. E quem chegou mais aqui no Sul se deparou com pessoas que falavam Guarani. Havia exceções, obviamente, os Goitacá, no norte do estado do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, que falavam outras línguas, mas de modo geral a gente tem essa configuração aqui com alguns bloquinhos isolados de outras línguas. Então, essa busca da terra sem males, né, que foi feita por os Guarani e pelos Tupi, acabou resultando na ocupação do litoral brasileiro. E a primeira vez que um europeu, pelo menos de modo documentado, pisa na América do Sul, ou na América do Sul, a gente tem aqui, na costa brasileira, né, eles chegam via Mata Atlântica. Eu sempre, uma coisa que isso também é um aspecto afetivo meu. Toda vez que eu entro numa mata, pelo mar, né, pela areia, eu falo, gente, o que foi um português? Se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer as florestas da Europa, é muito sem graça. É bonito porque a gente vê nos filmes, mas é muito sem graça. Carvalho. E aí imagina aquele cara chegando, tem uma caravana, uma exuberância, assim, uma coisa maravilhosa. E foi isso que eles registraram. Pelo sertão, e aqui entendo o sertão como esse espaço indomável de floresta, né? Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande. Porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Então, basicamente, a primeira impressão que eles têm é tudo mato. Né? Tudo mato muito grande. Águas são muitas, infinitas. Então, maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo. Por causa das águas que tem. É aquela frase que todo mundo repete de outra maneira, né? Se plantando, tudo dá. Então, essa é a primeira impressão que a gente vê dos portugueses quando chegam aqui, é a exuberância, né? E é a imensidão da Mata Atlântica. Mas eu acho que a poesia ficou mais aqui na carta de Pedro Vaz de Caminha, porque a relação dos primeiros portugueses com a Mata Atlântica não era muito poética, né? Não era bem essa, nem um registro científico, né? A gente viu os séculos se passarem. Basicamente, a relação dos europeus com a Mata Atlântica é uma relação típica de exploração. Então a gente tem chegado aqui deles, primeiramente a extração de pau-brasil com a ajuda dos indígenas que conheciam, né, a floresta. Depois a substituição da mata original por monoculturas de cana, café, um tanto depois, né? Depois a ocupação do interior em busca do ouro e aí o estabelecimento de Minas Gerais, devastando uma parte de Minas Gerais. E foi só no século XIX, na verdade, assim, no limite entre o século XVIII e XIX, que pela primeira vez se teve um olhar científico geral para a Mata Atlântica. A exceção a isso foi quando os holandeses estiveram no Nordeste do Brasil, durante a ocupação holandesa, que todo mundo aqui já ouviu falar, já estudou,
que ele tinha alguns cientistas, mas era algo muito localizado. Eles, inclusive, quando chegaram, já tinham se perdido muito da Mata Atlântica. Então, não se tinha uma compreensão da Mata Atlântica como uma unidade. A primeira vez que isso vai acontecer, nas primeiras décadas do século XIX, quando a chegada da Leopoldina vem consigo com uma comitiva de cientistas que fundam, inclusive, o Museu Real, né, que depois é o Museu Nacional. Notadamente, o cientista que mais impactou a nossa visão de Mata Atlântica é esse camarada aqui, o von Martius. Imagina, vocês já ouviram falar? Martius. O Martius, ele é de Viena, vem pedido da Leopoldina, é um botânico que até hoje construiu a maior flora, o maior livro de flora de um país do planeta. Então, em 1858, ele publicou um livro chamado Flora Brasiliensis. Flora Brasiliensis não foi vencido por ninguém até hoje. Tá? É a maior compilação de flora de um país do planeta todo. Ele viajou pelo Brasil, fez uma viagem longa, inclusive um relato lindíssimo, num livro chamado Viagem pelo Brasil, de Spix e Martius, né? São dois autores. Spix era um zoólogo e Martius um botânico. Lindíssimo, lindíssimo. Sugiro muito a leitura. Tá? Eles estiveram aqui em 1820 e pouco, e aí ficaram um pouquinho mais. Tá? Bom, e ele, como viajou muito e ficou bastante tempo e tinha uma formação já do seu século de catalogar, ele teve uma visão muito clara da diversidade de fisionomias vegetais do Brasil. Quando eu chamo de fisionomias vegetais, estou falando dos tipos gerais de vegetação. Quando a gente está aqui, a gente tem uma visão da mata que é muito diferente de quando a gente está lá em Brasília, que a gente tem no Cerrado. Então, esse carão a gente está chamando aqui de fisionomia vegetal. Então, ele foi um cara que viajou tudo e tinha uma visão botânica, coletava as espécies, mas também via as diferenças entre os biomas. Então, von Martius notou que no litoral brasileiro, no litoral leste do Brasil, havia uma vegetação muito densa, caracterizada principalmente pela presença de epífitas, que são essas plantas que crescem sobre outras. Não são necessariamente parasitas, porque não se utilizam da seiva de uma árvore, mas crescem sobre as árvores à procura de luz. São florestas escuras e muito úmidas. Úmidas por dois motivos, porque chove muito pela proximidade do mar. E como as árvores crescem muito, existe muita competição por luz, essa floresta é uma floresta escura, porque pouca luz chega aqui embaixo. Quando a gente anda numa floresta densa, virgem, é escuro. Porque lá em cima tem tanta competição por luz, é tanta folha, tanta coisa acontecendo lá no dossel, lá na parte de alto, que aqui a gente anda na escuridão. Então ele chamou isso de uma floresta ombrófila pluvial. Ombrófila vem de ombros, que é sombra, então floresta de sombra, floresta sombreada. Pluvial, fazendo uma clara referência à intensidade de chuvas, né, desse lugar. Então a gente pode ver aqui uma floresta ombrófila, densa, ou seja, uma floresta escura, muito densa, com muitas epífitas. Então isso aqui é a cara da Mata Atlântica, de acordo com Martius. Inclusive aqui a gente tem... as pranchas são maravilhosas, pessoal. Se vocês pudessem olhar as pranchas, nos livros tem. Inclusive toda a obra dele tem um site do Flora Brasiliensis, Reisen Brasília, que é o Viagem ao Brasil. As pranchas são lindas. Aqui, selva primeva, não estou conseguindo ler, mas aqui na cidade de Sebastiana, né? A cidade de Sebastiana é a nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, né? A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, chamamos aqui da selva primeva, né? Selva mata virgem, que não era tão virgem assim. Então, em 1858, a gente tem o primeiro mapa de vegetação do Brasil sendo publicado em alemão. Aqui
a gente pode ver nesse mapa, está um pouco escuro, mas eu acredito que vocês conseguem ver, uma faixa verde no litoral, que é o que ele chamou de Dríades, ou mato virgem do litoral, que é o que a gente vai chamar hoje de Mata Atlântica, né? Ele deu um nome de Dríades. Bom, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Eu marco esse momento, assim, porque, reparem o seguinte, eu queria chamar a atenção, assim, a gente está aqui falando português nesse espaço desde 1500. Falando em Engatu também, mas português desde 1500. A Europa chegou na Mata Atlântica em 1500. E foi só em 1858 que a gente teve uma noção de uma unidade. Olha, tem uma coisa aqui que se estende do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, que é uma unidade vegetacional. Demorou muito. De lá para cá a coisa mudou bastante. Bastante. Bom, no século XIX, e o Martius faz parte desse pessoal, né? A gente tem essa entrada, a abertura dos portos do Brasil, entrada de um monte de naturalista. A gente botei aqui o Martius, o grande amigo dele, que é o zoólogo Spitz, né, que não está aqui representado, aqui o Saint-Hilaire, que foi um botânico também que coletou muito no Brasil, e aqui o Charles Darwin, né, que teve inclusive no Rio de Janeiro. Então, no século XIX a gente tem e o Rio de Janeiro, em especial, a entrada do Brasil. Então todo naturalista entrava pelo Rio de Janeiro, pegava um barquinho, uma barca até o fundo da Baía de Guanabara, do Porto da Estrela, onde hoje é Magé, que é lá no recôncavo da Guanabara, subia pelo Porto da Estrela, ia para Petrópolis, e de Petrópolis ia para o interior do Brasil, e ninguém segurava mais. Foram o que eles fizeram. Então, repare que a primeira leitura científica da Mata Atlântica não foi feita em português. Tá? Foi feita em francês, em alemão, depois em francês, depois em inglês. Tá? A gente só começa a falar em português sobre a Mata Atlântica a partir de 1890, com o estabelecimento dos museus brasileiros, os museus republicanos. Claro que o Museu Nacional é um museu imperial, tá? Primeiro foi um museu real, depois um museu imperial, mas a formação de cientistas, o estabelecimento de cientistas brasileiros nessas instituições só se deu com a República. Então, a partir de 1890, a gente tem a formação de estabelecimento dos grandes museus. Né? O Museu Nacional se consolida. Aqui a gente tem, por exemplo, o Museu de Zoologia da USP, tem a fundação do Jardim Botânico de São Paulo. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é mais antigo, mas tinha um interesse muito mais agronômico e comercial do que científico, propriamente dito. E aqui a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, que foi extinta, sabe, num acordo com o Supremo, com tudo junto. Um monte de coisa desapareceu e que morreu também nesse período, que é o grande museu de história natural do sul do país. Mas a gente tem museus espalhados no leste do Brasil, a gente tem na Universidade Federal de Pernambuco coleções importantes. Então, o século XX é marcado pela formação dos cientistas brasileiros estudando a nossa fauna local. E, a partir da década de 50, mais fortemente 70, a gente tem o estabelecimento do CNPq, né? E depois da CAPES, formando cientistas aqui, né? Com a formação dos programas de pós-graduação. Então, a gente tem uma marca aqui de 1985, que é quando explodem os programas de pós-graduação em botânica, em zoologia, no país. Né? E também que é quando a gente consegue medir de modo mais fácil a produção acadêmica. Olha só que interessante. Esses são os artigos publicados com a palavra Mata Atlântica em diferentes línguas. A partir de 1985 até... Aqui, na verdade, é 2019. Essa queda de 2020, porque 2020 não entrou no conto. Então, olha só que interessante. O que a gente experimenta é que é uma curva ascendente. Quem é que está fazendo isso? Nós, a UFRJ, a USP, a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFMG, porque é quando a gente começa a ter bolsa para todo mundo, e aí a gente, para todo mundo não, né? Mas tem bastante bolsa, e a gente tem formação
de botânicos, de zoólogos, de ecólogos que são capazes de olhar para a sua própria casa, né? Até então, até a década de 80, quem descrevia as espécies botânicas e zoológicas da Mata Atlântica eram os americanos. Passou a onda europeia, depois a gente foi maciçamente colonizado pelos Estados Unidos até a década de 70, 80, e só a partir da década de 80 que os brasileiros começam a descrever as suas próprias espécies em massa. É o que a gente está vendo aqui. E isso aqui continua. Obviamente isso deu uma paradinha, né? Todo mundo sabe, mas tende a continuar. Então hoje a gente tem uma rede aqui do que está sendo produzido no Brasil sobre Mata Atlântica. A gente tem aqui, obviamente, os temas conservação e biodiversidade, são os temas mais nucleares, mas a gente tem aqui outros temas que aparecem nesses artigos, como taxonomia, filogenia, novas espécies, biogeografia, fragmentação, polinização, mamíferos, anfíbios. E aí a gente tem gente trabalhando com Mata Atlântica de diferentes abordagens e de modo muito integrado hoje aqui no Brasil. Então isso permitiu que a gente tivesse uma evolução do conceito de Mata Atlântica muito, muito rápida nos últimos anos, né? E isso, obviamente, gera um certo dinamismo no conceito. A impressão que eu tenho assim, que é um conceito que escorrega pelo... Embora a gente saiba do que a gente está falando, a impressão que escorrega pelos dedos. Porque é muito complexo. A gente começa aqui, óbvio que começou lá em 1858, com Adrias, né, do Martius, mas mais para cá a gente vai começar a nossa linha do tempo em 1972, com Weck, que define aqui a Mata Atlântica. Está bem pequenininho, mas acho que vocês conseguem ver aqui uma linha bem estreita, né? Que aí o Weck está chamando de Mata Atlântica essas matas muito úmidas, que são, por exemplo, essas que acontecem aqui no Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, Santos, Angra, né? O sul da Bahia. Absaber, que foi um geógrafo excepcional, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, ver vídeos no YouTube, tem coisas maravilhosas do Absaber. Foi uma pessoa que fez uma contribuição imensa sobre a descrição do Brasil. Em 1977, ele publica um artigo sobre as formações geomorfológicas do Brasil de relevo associados com o clima e com a vegetação, e define os mares de morro. Os mares de morro é isso que a gente tem uma baixadinha, mas a gente vai um pouco para dentro, começa montanha, atravessa para Minas Gerais, é um mar de morro, não é? Associado aos mares de morro, que é esse relevo típico de maior parte da Mata Atlântica, a gente tem as grandes florestas. Então, existe uma associação entre Mata Atlântica e o que ele chama de mares de morro. Eu adoro Milton Nascimento. E para mim, toda vez que eu ouço essa palavra, me vem assim, Milton Nascimento. Porque aquelas capas dos discos dele, assim, com os morros de Minas Gerais, é aquilo para mim. Assim, Então, os mares de morros dizem muito do que é a Mata Atlântica. Bom, em 1979, Rizzini, que era um professor daqui do Rio de Janeiro, mas trabalhava na Santa Úrsula, publica um tratado de fitogeografia do Brasil, da geografia das plantas do Brasil, e define a Mata Atlântica um pouquinho mais amplo. Tá? A gente consegue notar uma diferença aqui, que para Absaber tem uma Mata Atlântica ali no Paraná, e para o Rizzini não tem. Em 2000, um artigo muito importante, pode falar. Desculpa, você falou tratado de quê? Tratado de fitogeografia. Fito, o sufixo, o radical fito é de planta. E geografia, obviamente, geografia, né? Então, a fitogeografia está se preocupando com a distribuição das plantas e a distribuição dos tipos vegetacionais, né? Dos biomas. Por que uma espécie acontece aqui e não lá? Por que um tipo de floresta acontece aqui e não lá? Em 2000, esse trabalho aqui do Myers tem uma contribuição muito importante para a Mata Atlântica. Ele não é um trabalho sobre a Mata Atlântica, é um trabalho sobre as principais áreas ameaçadas do planeta, que são chamados hotspots de biodiversidade. Ele chama a atenção de quais são muitas espécies endêmicas, espécies que só existem ali, ao mesmo tempo, muita degradação. Então é uma combinação horrível, né? Alta diversidade, alto endemismo, ou seja, muitas espécies únicas daquele local, combinado com muita degradação. E a Mata Atlântica foi considerado o quinto maior hotspot do planeta.
Ou seja, então a gente tem, ao mesmo tempo, muita diversidade, muitas espécies que só ocorrem nesse lugar misturado com uma detonação, né? Um desaparecimento. Então esse trabalho de 2000 é muito importante, porque lança os olhos da comunidade científica do mundo para a Mata Atlântica, né? Porque chama atenção, olha, aqui é muito importante. O Cerrado também entra nessa lista. Depois, em 2016... Você lembra qual era o número do Cerrado? Não me lembro. Mas está abaixo da Mata Atlântica. Tá sim. Depois, o Hoffman, em 2016, só faz uma releitura desse mesmo trabalho. Ele faz algo muito parecido, mas amplia o conceito de Mata Atlântica. Em 2001, a gente tem um outro trabalho falando basicamente de biodiversidade, que amplia um pouco mais o conceito de Mata Atlântica. Em 2009, a gente vai fazer um salto. Tem um trabalho muito importante, que é um trabalho que usa sensoriamento remoto para poder dizer o quanto que sobrou da Mata Atlântica original. Então esse trabalho de 2009 também é muito importante. Vou chamar a atenção dele daqui a pouquinho. E a gente tem uma coisa absolutamente excepcional. Em 2008, isso foi assim de 2006 para 2008. Aqui está 2008, mas está errado, gente, 2006. O erro é meu, eu que botei errado. Uma lei definindo um bioma. Por quê? Se criou uma estratégia para se proteger legalmente o bioma, só que para a gente saber do que essa lei estava falando, precisou de uma definição legal do que é Mata Atlântica. Então, no Brasil, a gente tem um bioma que é definido por lei, que é essa lei de 2006. A definição da lei da Mata Atlântica coincide com essa área verde aqui. E aí, a gente tem conceitos que variam hoje. Os conceitos mais consensuais, que ninguém discute se é Mata Atlântica ou não, até um limite mais integrativo, né? Um limite mais amplo de Mata Atlântica. Aí, normalmente, quem está falando sobre Mata Atlântica vai dizer qual o conceito que ele está utilizando. Mas por quê? Eu até trouxe aqui. Olha só a dificuldade. Por que aqui a gente tem uma Mata Atlântica tão pequenininha e uma Mata Atlântica tão grande? Seria ruim se eu pedisse para alguém ler para gente? Não sei se é ruim ali para... Você pode ler, Ana Liana? Uma voz retumbante. Ai, meu Deus! Para os efeitos desta lei, consideram-se integrantes do bioma Mata Atlântica as seguintes formações florestais, nativas e ecossistemas associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, conforme regulamento. Floresta umbrófila densa, floresta umbrófila mista, também denominada de mata de araucárias, floresta umbrófila aberta, floresta estacional semidecidual e floresta estacional decidual, bem como os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. É muita coisa. A Mata Atlântica é um mosaico. É basicamente nisso que eu quero chegar. A Mata Atlântica não é uma coisa. Para o Martius tinha uma unidade, né? Ele via, tanto que a definição dele era pequena, porque ele só chamava de drias, essa mata hiperúmida, né? Que é o que a gente tem aqui, inclusive hoje, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas o conceito de Mata Atlântica hoje é um conceito muito amplo, que são essas formações florestais, delimitadas ao norte pela Caatinga, pelo Cerrado, pelo Pantanal e pelo Chaco, pelos Pampas. Né? Então, assim, é um bloco de floresta que o que tem atrás não é floresta, do outro lado é mar. Então, só que aqui tem muita coisa diferente. Vou só chamar a atenção aqui, olha, são 17 estados brasileiros, mais um pouquinho na Argentina e no Paraguai. Só no Brasil são 3.400 municípios. Pode... Tem alguma vantagem ou desvantagem para essa ampla definição de Mata Atlântica? Tem uma vantagem, eu vejo uma vantagem, assim, porque como é um lugar muito heterogêneo, em termos de políticas públicas, se a gente desse um nome de bioma para cada unidadezinha, seria inviável. Né? Porque cada morro tem uma vegetação própria.
E aí seriam milhões de biomas no Brasil. De fato, existe uma certa umidade que é a formação florestal. Existe uma floresta ali. Diferentemente do que acontece em boa parte da Caatinga, do Cerrado, que não tem a floresta densa. Só que é uma floresta de mosaico. E no meio dessa floresta de mosaico existem esses enclaves ou encraves, que são tipos vegetacionais distintos ali no meio, como uma ilha dentro da mata, ou cercado pela mata. Então, existe uma certa facilidade que é chamar tudo de uma unidade só com pequenas variações. Eu fui claro na minha resposta. Então, a gente tem aqui mais de 3.400 municípios, aproximadamente 70% da população brasileira nesse bioma, cerca de 80% do PIB nacional sendo produzido nesse bioma, 23 milhões de hectares aproximadamente, é muita coisa, só que disso tudo só resta entre 11% e 13% da mata original. Original não, na verdade, áreas florestadas, porque o do que sobrou quase nada é original. Então, só para a gente dar uma olhadinha aqui, diferentes autores reconhecem, cada corzinha aqui representa um tipo florestal dentro da Mata Atlântica. Então, diferentes autores reconhecem padrões de mosaicos diferentes. Então, a gente está falando de algo que é muito, muito diverso. Aqui, só para a gente ter uma ideia rápida dessa diversidade, né? A gente tem a floresta umbrófila densa ou floresta pluvial. Então, você vê aqui que é escuro, né? Um monte de epífitas, né? Plantas subindo umas sobre as outras. Né? E aí essa floresta seria assim, o máximo da Mata Atlântica. Uma estratificação muito, muito complexa. A gente tem a serrapilheira, que é aquela camada de folhas que caem e que é importantíssimo para a nutrição da floresta. Então, por favor, nunca varrer para limpar a floresta. Não, aquilo ali é como se fosse um órgão vital da floresta atlântica, aquela camada de folhas sobre o chão. O estrato imaturo, que são as plantinhas novinhas, né? A canopia ou subbosque, que são essas árvores ou arvoredos, né, que a gente consegue ver mais ou menos na altura do corpo, um pouco maior. O dossel, que pode ser muito complexo, cheio de cipós ou lianas, bromélias, né, que é a camada de um extrato mais contínuo da copa das árvores, que a gente chama de dossel, e eventualmente algumas árvores emergentes. Na Mata Atlântica não são tão frequentes as árvores emergentes como na Amazônia. Na Amazônia a gente tem mais árvores emergentes. São aquelas que, quando a gente não, porque eu nunca fiz isso, né? Mas quem voa de helicóptero assim, sobre a Amazônia ou a Mata Atlântica, de vez em quando a gente vê uma árvore chamando a atenção. Na Amazônia a castanheira faz esse papel. Aqui na Mata Atlântica a gente tem alguns outros, né? Um jequitibá, mas é menos frequente. Bom, só que reparem que a gente tem outra, como eu chamei a atenção de um mosaico, olha essa mata aqui. Opa, perdão. Olha isso aqui. Dá para dizer que é a mesma coisa? Um desavisado vai achar que está na Caatinga aqui, né? Isso aqui é em Campos dos Goytacazes, que eu tirei essa foto aqui no meu mestrado. Né? Uma floresta estacional semidecidual, vou falar o que significa para poder facilitar. Estacional vem de estações. São florestas que a cada estação muda um pouco. E semidecidual vem de decíduo, que cai. Semidecidual é que parte das árvores perdem as folhas nas estações secas. Então, por isso, uma floresta estacional, dependendo da estação, vai cair parte das folhas. Então, é semidecidual. E tem as florestas deciduais, que mais de 50% das árvores perdem as suas folhas na estação seca. Obviamente, isso não acontece na cidade do Rio de Janeiro. Tá? A gente tem aqui essa floresta umbrófila densa, que não é decidual, nem semidecidual. Mas, por exemplo, no norte do estado do Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, no interior de Minas Gerais, a gente tem florestas semideciduais. As matas de araucária, floresta umbrófila mista, lá no sul da Mata Atlântica. As restingas, que são essa vegetação que ocupa os cuscões arenosos, né? Essa subir e descer do mar ao longo dos milênios, deixam esses campos de areia que são ocupados por vegetações iniciais, né? São as restingas lindíssimas, isso também é um jardim desenhado. Os campos de altitude. Alguém que já teve a oportunidade de fazer a travessia Petrópolis-Teresópolis?
ou pelo menos subiu lá. Quando você chega lá em cima não tem floresta, né? São campos. Isso aqui também é um enclave campestre dentro da Mata Atlântica, então está dentro do bioma atlântico. Lá é lindíssimo, né? Campos. Os campos rupestres são os campos de áreas que têm o terreno muito quartzo e dificulta a formação de floresta, né? Como campos, os manguezais. E no Nordeste, em especial nas montanhas nordestinas, a gente tem também os brejos, são chamados brejos nordestinos ou brejos de altitude, que são as áreas onde o ar úmido do Atlântico bate nas montanhas e forma ali condições de ter florestas próximas à Caatinga. Eu chamo atenção para essa diversidade topográfica que a gente experimenta aqui. Aqui, todo mundo conhece essas montanhas aqui? Quem é essa galera aqui, pessoal? Serra dos Órgãos, aqui é Teresópolis, o dedo de Deus está aqui, ó. Então se a gente olha, eu não sei se hoje dá para ver, mas se vocês saírem aqui, em algum dia vocês vão ver essas montanhas, que são as montanhas que marcam o recôncavo da Guanabara. Essas montanhas subiram há mais ou menos uns 30 milhões de anos por eventos tectônicos, né? A Terra subiu e aí houve uma rachadura, e o pessoal da geologia vai explicar isso muito melhor que eu, também não é meu objetivo, que gerou uma queda, que é a Guanabara. A Guanabara é um buraco de uma placa tectônica que rachou e afundou, né? Formando o que a gente chama de Graben da Guanabara. Tanto que acontece isso, olha, é uma escarpa muito, muito inclinada na beiradinha da Serra dos Órgãos. Então a gente pode ver aqui onde a gente está morando, nesse mapa físico, uma heterogeneidade topográfica, ou seja, de relevo muito, muito grande. Nós moramos num estado absolutamente acidentado geograficamente. E aí o que acontece? O ar úmido do oceano vem em direção ao interior, mas bate no anteparo, que é a nossa Serra do Mar. Que aqui no Rio de Janeiro é um pouco mais interiorana, mas em São Paulo ela fica mergulha no mar mesmo. Quem vai em Ubatuba, Angra dos Reis, a montanha cai dentro d'água, né? Aqui ela está um pouco mais para dentro, Teresópolis, Petrópolis. Então o ar úmido do oceano vem e esbarra numa parede que é a Serra dos Órgãos. O que vai acontecer com toda essa umidade? Vai chover, vai ficar nebulento, nebuloso. Então quando vocês sobem em Petrópolis, Friburgo, aquela bruma, né? aquela de vez em quando no inverno, muito, muito úmido, né? É por causa disso. E isso propicia essa floresta ombrófila densa, essa floresta absolutamente úmida, fechada, escura. Né? E do outro lado da Serra do Mar, quando você vai lá para o Vale do Paraíba, vai para o outro lado de Minas Gerais, a floresta já não é tão úmida e fica com aquela floresta semidecidual. Nos meses de inverno, quase não chove lá e as folhas perdem as suas... caem, né? As árvores perdem, porque lá não chega tanta água vindo do mar. E a gente tem outros tipos de vegetação, como por exemplo as florestas semideciduais. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Como é que chama a nossa floresta, que não é semidecidual? A nossa daqui do Rio de Janeiro é uma floresta ombrófila densa. Você pode até colocar pluvial para chamar a atenção de que ela é uma floresta de chuva. Ela está aqui sendo mantida pela umidade de chuva que está vindo do Oceano Atlântico, parando nas montanhas. Inclusive, assim, a gente consegue ver, às vezes saindo do fundão, o maciço da Tijuca. Às vezes, em alguns dias, vocês veem assim, uma cortina de nuvem escorrendo por esse lado. Já viram isso? Essa cortina de nuvem está sendo formada do outro lado, lá de frente para a Zona Sul. O mar lançando toda a umidade, essa água vem, sobe no maciço da Tijuca e chove, é úmido pra caramba, e um pouquinho chega aqui do outro lado. Essa umidade do mar, ela vai uniformemente para a serra ou o terreno acidental do Rio de Janeiro mesmo muda ela de alguma forma? Não é uniforme. Não é uniforme. Quanto mais distante do mar, que é o caso da Serra de Petrópolis ou Friburgo, vai ficando chovendo um pouco menos. E aí do outro lado vai chover bem menos, vai ter bem menos umidade. Cabo Frio, por exemplo. Quem que já foi em Cabo Frio? Arraial do Cabo, parece que às vezes está no meio de uma caatinga, né? Lá tem um fenômeno que acontece no mar, que é o que a gente chama de ressurgência, aquela água muito fria faz com que não chova e nem fique úmido lá. E aí fica aqueles cactos imensos, né? Por causa de um fenômeno marinho.
Então não é homogêneo. Ao longo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, a gente tem regiões altamente pluviosas, né, com muita chuva, outras não. Te respondi? Então, olha só, hoje a gente tem esse mapa aqui, eu vou até chamar a atenção, que da Mata Atlântica toda em mosaico, e chama a atenção aqui do estado do Rio de Janeiro, um estado acidentado, que é a Baixada Fluminense, propriamente dita, indo desde o Espírito Santo até aqui Itaguaí, e a Serra do Mar, que aqui em Angra dos Reis, Ilha Grande, ela está no mar, mas aqui, depois de Itaguaí, ela começa a entrar, aqui Soropédica, tal, e aqui o Petrópolis e Teresópolis, tá? E Friburgo aqui, os 3 picos de Friburgo, que são um pouco maior da Mata Atlântica. E elas desaparecem então para os Goitacazes. Então essa Serra do Mar, essa cadeia de montanha, é uma cordilheira brasileira que vai desde o Paraná até Campos dos Goitacazes. Depois de Campos ela desaparece. E aí ela funciona como um anteparo para essa umidade e faz com que a gente tenha esse outro mapa aqui, que é um mapa de vegetação, onde esse verde escuro são as florestas ombrófilas. O amarelo são as florestas semideciduais, que estão do outro lado da serra. Campos dos Goitacazes, como não tem montanha praticamente, né, lá no norte de Campos, a umidade passa direto. E aí Campos tem aquela aparência assim meio caatinga, que é aquela foto que eu tirei, né? Porque a umidade não tem a montanha ali parando, ela vai direto para o interior de Minas Gerais. E é o lugar onde tem, essa latitude aqui, é onde tem mata mais para dentro de Minas Gerais, porque a umidade consegue entrar bastante lá para dentro. Então, a gente fala que a mata no Rio de Janeiro é uma mata orogênica. Oros é de montanha, uma mata que existe densa por causa das montanhas do Rio de Janeiro. Aquela área verde no pontinho ali em cima, depois da... Aqui é uma outra cadeia de montanhas gigantesca, que é a Mantiqueira, Tatiaia. A região de Tatiaia, que é o Vale do Paraíba, né? Então a gente tem uma cadeia de montanhas mais alta ainda. Inclusive Mantiqueira, em Tupi, é pedra que chove ou pedra que chora, né? Porque está o tempo todo chovendo lá, que a montanha vai daqui, a água vem daqui, passa um pouco da Serra do Mar e não consegue passar da Mantiqueira, que é muito alto. Então a Mata Atlântica ela só existe da forma que ela existe por causa das cordilheiras? Sim, da forma como existe, sim. As cordilheiras do leste do Brasil delineiam a maneira como a gente conhece a Mata Atlântica hoje. Sem ela, seria úmido, choveria, teria floresta, mas não seria essa floresta exuberante e úmida como a gente tem hoje. Bom, e aí, qual é o seu nome? João. João. Então, vou continuar respondendo essa pergunta, como é que surgem essas florestas, né? Basicamente, a gente tem na América do Sul, aqui eu só tenho o Brasil marcado, mas na América do Sul a gente tem 2 grandes blocos florestais, que é a Mata Atlântica e a Amazônia. Tá? São as 2 grandes florestas tropicais úmidas da América do Sul. Existem registros fósseis, e aí a biologia molecular também contribui muito para isso, dizendo que a unidade Mata Atlântica, mesmo que seja uma coisa meio mosaica, né, já existe mais ou menos independente da Amazônia há pelo menos 50 milhões de anos. Então essa mata no litoral leste, que hoje é o Brasil, tem mais ou menos uns 50 milhões de anos. Só que isso não é estável, é o contrário de estável. Há 50 milhões de anos a América do Sul era uma ilha. A gente foi se afastando da África com movimentos tectônicos e a América do Sul não tinha contato com nenhum outro continente. A gente era um experimento biológico de isolamento gigantesco. Há mais ou menos, na verdade aqui entre 35 milhões de anos, o auge chega lá em torno de 14 milhões de anos, é um período que a gente chama de Mioceno. A América surgem os Andes emergem e mudam completamente a configuração da distribuição de correntes de ar na América do Sul. E aí faz chover muito na Amazônia e cria uma área seca no centro do continente. Se vocês olharem aqui, a gente tem a Caatinga, Cerrado, Pantanal, que é diferente porque é um buraco, e aqui os Chacos. Né? Então a gente tem o que a gente chama de diagonal seca da América do Sul. Caatinga, Cerrado, Chaco. Né? Ou diagonal aberta da América do Sul, separando a Amazônia da Mata Atlântica. Isso daqui surge por causa dos Andes. Os Andes emergem, interrompem o fluxo de ar
e redistribuiu a umidade na América do Sul, criando um bolsão de umidade aqui e outro que já tinha aqui. E aí o que acontece? Pela primeira... então a gente tem aqui uma em amarelo mostrando o crescimento, o fluxo aqui de 30 milhões de anos atrás, 20, 15, 10 e 5 milhões de anos atrás. Pela primeira vez na história desse continente, surgem as grandes savanas, as grandes pastagens. E isso reconfigura completamente o que a gente conhece aqui, porque é justamente as pastagens que delimitam as matas, né? É o que vai falar, isso não é mata, isso é mata. E tem espaço aberto para dessa, porque pensa na savana africana, né? Os grandes mamíferos que a gente conhece são mamíferos de savana, porque é onde tem espaço para eles crescerem. A América do Sul tinha uma bicharada imensa, o maior crocodilo do mundo nesse período. Um dos bichos parecidos com uma capivara, mais ou menos do tamanho de um cavalo, alguns chegando a algo parecido com um rinoceronte. Aves gigantescas, os gliptodontes, que são os tatus maiores do que os fuscas. Não é bem tatu não, é muito aparentado com tatu. As preguiças gigantes. Então, nessa área aberta, essa grande savana central do Brasil, a gente tinha uma fauna gigantesca, que é o que a gente chama de megafauna, por nomes óbvios, né? Por motivos óbvios. Né? Então, isso se estabelece na América do Sul. Devia ser maravilhoso assim, ganhar uma máquina do tempo. Vou passar rapidinho no oceano e volto, para ver o que era a América do Sul. Bichos parecidos com mamutes. Né? Há mais ou menos 5 milhões de anos tem uma mudança completa, assim, gritante na fauna e na flora sul-americana. Que é o seguinte, lembra que eu tinha falado que a gente era uma ilha? Há 5 milhões de anos se estabelece essa ponte, que é o Panamá, o Istmo do Panamá. E aí vira uma bagunça, porque a fauna norte-americana desce para a América do Sul, vem para o sul, e a fauna sul-americana sobe. Então mistura a fauna e a gente fica muito mais rico com essa vinda dos norte-americanos e depois com a expansão dos sul-americanos para a América do Norte. Bom, isso é o que a gente vai chamar de Plioceno. Mas o que nos chama a atenção é... A gente já não terminando, tá? Não, tá ótimo. Tá bom? Que é o Pleistoceno. Todo mundo aqui já ouviu falar do Pleistoceno, mesmo talvez não saiba do que se trata. Já ouviram, né? O que é o Pleistoceno? Interpretem comigo esse gráfico, pessoal. Isso aqui é um gráfico de tempo. O Pleistoceno vai de 2 milhões de anos atrás, aproximadamente, até 12 mil anos atrás. Aqui a gente tem um gráfico de tempo que vai de 100 a 600 mil anos atrás. E no eixo Y, a gente tem a temperatura média. Olha o que está acontecendo. Tem grandes oscilações, pequenas oscilações e grandes oscilações. Pequenas oscilações e grandes oscilações. O que é isso daqui, gente? Esse buraco aqui no gráfico. É quente ou frio? Frio. A temperatura desce, a temperatura sobe, a temperatura desce, a temperatura sobe. Só que isso daqui em escala global. Então, durante 2 milhões de anos, praticamente, o planeta ficou assim, esfria, esquente. Que é o que a gente vai chamar, no momento frio, das famosas, qual é o nome disso? Eras do gelo, né? Ou eras glaciais. Né? A América do Sul não teve, pelo menos em boa parte da América do Sul, grandes geleiras como os continentes do norte tiveram. O sul da América do Sul, sim. Mas, o que acontecia? Durante os períodos glaciais, os máximos glaciais, de modo geral, a temperatura da atmosfera do planeta diminuía drasticamente e a umidade também diminuía. Se a gente lembra um pouco de física, quanto mais temperatura, consegue ter mais gases, né, na atmosfera. Né? Então, quanto mais frio, consegue ter menos gases, então a atmosfera fica seca e fria, intercalada com a atmosfera quente e úmida. Floresta gosta de ar quente, úmido ou seco e frio? Quente. Então, o que acontecia durante os máximos glaciais? As florestas diminuíam de extensão. Então, eu acho que eu fico imaginando uma coisa linda, assim, se a gente tivesse condição de ver isso no tempo. É uma dança do bioma Mata Atlântica, e da Amazônia também, né? Durante 2 milhões de anos, o que acontece com a extensão da Mata Atlântica é isso, assim. Máximo glacial, encolhe. Interglacial, expande. Máximo glacial, encolhe.
E aí, repara o dinamismo da Mata Atlântica. Só que no meio do caminho tem bicho, tem planta, então todo mundo vai sofrer o efeito desse dinamismo da Mata Atlântica. Então a gente tem aqui alguns modelos, e tem dados fósseis, palinológicos, computacionais. A galera da biologia molecular, todo mundo conta a mesma história. Então, essa história não é assim, uma hipótese isolada, isso é muito bem corroborado. Então a gente tem aqui, por exemplo, que a gente um conceito muito amplo de Mata Atlântica, de como seria 6 mil anos atrás, imenso, e no último máximo glacial, em torno de 20 mil anos atrás. Então o que era um bloco de floresta passa a ser blocos isolados de floresta. Então a gente tem aqui, esse trabalho foi muito importante também de 2008, Carnaval, Mortes, Carnaval, hoje ela trabalha nos Estados Unidos, mas ela é brasileira, inclusive estudou aqui na UFRJ. Ela fez vários modelos computacionais e as cores mais escuras mostram onde muito provavelmente a floresta era estável. Aquilo nunca virou savana. E os modelos cada vez mais claros, mais frios, são os lugares onde tinha mais instabilidade florestal, onde em alguns momentos virou savana. Então repare que a gente tem uma ilha aqui em São Paulo, aqui em Olho de São Paulo, e o Nordeste aqui um pedação da Bahia, tem aqui no Rio de Janeiro uns pedacinhos. Então a Mata Atlântica virou um picote. Se era um mosaico, depois virou completamente isolado, né? E aí, gente, pensem aqui no alto do Itatiaia, no alto da Serra dos Órgãos, lá no pico, na Pedra do Açu. Quem já foi na Pedra do Açu, lá no Itatiaia, Teresópolis? É isso aqui. Durante os máximos glaciais, o alto das nossas montanhas, ali sim tinha geleiras. Inclusive, se alguém já foi lá ver o Pico das Agulhas Negras, que é lindíssimo, essas marcas aqui são marcas de gelo, quebrando a rocha durante congelamento e descongelamento. Então a gente tem marcas de geleiras, inclusive das montanhas aqui. A última vez que eu subi nesse aqui, eu acordei a menos 8 graus, meu saco de dormir não deu conta, estava congelando lá. E tinha um pessoal que em 85, eu nasci em 85, teve uma nevasca aqui, né? Formando mais de 25 centímetros de altura de neve nessa região. Só que era assim sempre. Né? Isso aqui é no Rio de Janeiro. Impressionante, Rio de Janeiro vocês estão sentindo e logo ali neva. É incrível isso. Bom, agora imagina o que é. Você acha que o mesmo bichinho, a mesma planta que está aqui embaixo é o mesmo que está no sopé da montanha, que está lá em cima? Não. São outras espécies. Então toda essa heterogeneidade topográfica cria microclimas muito diferentes, o que permite a existência de muitas espécies distintas. Um bicho que precisa de floresta, ele não vive sem floresta, nem desce no chão. Quando eu estava no mestrado, saiu um artigo de alguém que falou assim: eu vi um muriqui no chão, de tão raro que era, o bicho desceu para beber água. Isso rendeu até um artigo científico, porque as pessoas achavam que ele nunca descia no chão. Aqui a gente tem os muriquis, tá? Eles ocorrem aqui no estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem hoje uma espécie que é o muriqui do norte e o muriqui do sul. E por que é assim? Por que são duas espécies? Se a gente olha, eu vou voltar lá. Olha só, ficou uma mata no norte e ficou uma mata no sul. Esses bichos ficaram populações isoladas durante milhares de anos, acumulando mutações a tal ponto, acumulando mutação, até que chegou um momento que já eram espécies diferentes, gerando uma espécie daqui e uma espécie para cá. Tá? Só que isso aconteceu milhões de vezes, milhares de vezes. Cada vez que isso acontecia, era nova espécie isolando. E repara que eu estou olhando uma escala geográfica gigantesca. Mas para planta, para ratinho, para gambazinho, para sapinho e tal, uma montanha tem um clima que se isola da outra. De modo que quando a temperatura sobe, a temperatura desce, você isola uma população de um sapo numa montanha, de outra montanha, e se aquilo ficar assim durante milhões de anos ou milhares de anos, em algum tempo são duas espécies distintas. E isso explica, somado à grande heterogeneidade ambiental, topográfica, a imensa riqueza da Mata Atlântica. Né? Uma história muito dinâmica, uma umidade gigantesca, uma temperatura alta e um dinamismo. Com isolamento seguido de
reconexão, isolamento, reconexão, que é essa dança que eu chamei a atenção, né? Bom, e aí hoje a gente tem isso, olha, a gente tem 2 lugares do planeta com a maior diversidade de vertebrados terrestres, que é aqui o oeste da Amazônia, onde hoje é o Peru e o oeste do estado do Amazonas, Acre, e aqui na nossa casinha. Só de planta, em torno de 20 mil espécies de plantas vasculares, sendo que 8 mil só ocorre aqui, não ocorre mais em lugar nenhum no planeta. Isso corresponde a em torno de 5% da flora de todo o planeta, 2% de todo o planeta só ocorre na Mata Atlântica, no que diz respeito à flora, e o recorde mundial de diversidade, que é no sul da Bahia, uma pessoa mediu quantas espécies de árvore tinha em um hectare. 450 espécies. Eu não sei como cabe tanta árvore em um hectare, só que não são tantas árvores de monocultura. São 400 espécies diferentes de árvore vivendo em um hectare só. Isso é o recorde mundial, é da Mata Atlântica. É muita diversidade. E agora eu vou falar do que eu me sinto à vontade, que são os vertebrados. Eu sou especialista em mamíferos. A gente, já que as pessoas grandes adoram os números, a gente vai falar de números aqui. Só de anfíbios, mais de 700 espécies, dos quais 70% são endêmicos, ou seja, só ocorrem aqui. Répteis é um tanto mais que réptil gosta de um ambiente mais seco, um pouco menos, 450, 24% são exclusivos da Mata Atlântica. Aves, mais de 1000 espécies de aves da Mata Atlântica, onde 21% é endêmico. Ave voa, né? E aí acaba diminuindo o isolamento, então pode ser daqui para outro lugar. E dos mamíferos, em torno de 400 espécies, um pouquinho menos, em torno de 28% exclusivas da Mata Atlântica, não ocorrem em nenhum lugar do planeta. Se a gente comparar isso com o planeta, a gente vê... Repara o seguinte, a Mata Atlântica ela é menos de 1% da área terrestre do planeta, a área imersa. Então, menos de 1% da área de terra do planeta tem quase 10% de todos os anfíbios, 5% dos répteis, quase 10% das aves e em torno de 7% dos mamíferos. É desbalanceado. A gente tem muito mais diversidade do que seria esperado pela média do planeta ou ao acaso. Tá? É uma área muito pequena com muita diversidade. E quando a gente vê e se somar todos esses juntos, a gente está em torno de 7% de toda a diversidade de vertebrados terrestres do planeta, numa área muito miudinha. E aí, quando a gente vai olhar, por exemplo, aqui os anfíbios, qual é o lugar mais diverso da Mata Atlântica? Nosso quintal. Recôncavo da Guanabara. Aqui. Réptil é um pouco diferente, porque eu chamei a atenção que réptil gosta de área seca, então são as áreas mais voltadas para o cerrado, mais para dentro, que as florestas semidecibais, aquelas florestas que deixam de chover, que caem as folhas, lá tem mais diversidade. Mas aves, qual é o lugar mais diverso da Mata Atlântica? Essa região da Serra do Mar, sopé da Serra do Mar. Mamíferos, qual é a área mais diversa da Mata Atlântica? O nosso quintal. Então era isso, Iazana, que eu queria chamar a atenção. Quando a gente pensa assim na Serra do Mar, aqui atrás da gente, na Baía de Guanabara, ela é um paredão. Isso gera uma heterogeneidade, lá em cima tem campo, neva, aqui é frio, aqui é quente, aqui é úmido, lá do outro lado é seco. Isso é uma diversidade tão grande que acaba concentrando muita diversidade de plantas e de animais aqui. Tá? E aí, essa é a nossa casa. Aqui é uma vista do Rio de Janeiro, esse aqui é lá de Xerém, eu sou do campo de Caxias, fica lá. Esse aqui é o nosso quintal. Eu já estou nos últimos slides, né? Eu lembro aqui eu gostei desse filme, meu filho gosta de ver, eu estou falando umas 3 vezes com ele. Não sei se todos conhecem, essa é a casita, né? Da Encanto. Todo mundo viu, gente? Sugiro que veja. Bom, a nossa casita é mágica mesmo, maravilhosa. A gente faz coisas maravilhosas com isso, o problema está rachando. Nossa casita está rachando. E aí, vou passar bem rápido aqui, na verdade a gente tem os impactos humanos na Mata Atlântica são sequenciais, são ondas de choque sequenciais, né? A gente pode, na verdade, alguns são sobrepostos. Primeiro grande choque que é a chegada dos humanos na América do Sul. A chegada dos humanos na América do Sul é coincidente com a extinção da megafauna. Os humanos chegam e desaparecem quase que imediatamente todos os mamíferos de mais de 1000 quilos. E normalmente os lugares de alta matança, alta morte, né, desses bichos,
está associado com as nossas lanças. Então, a gente pensa, os indígenas chegaram, assim, paz e amor, cuidar do planeta, abraçar a plantinha. Não, não é assim não. A gente chegou, o humano chegou, acabou com a megafauna em todo lugar, com exceção da África. Especialmente porque a megafauna africana evoluiu com os humanos. Então, eles se acostumaram evolutivamente com os humanos. A gente invadiu os outros continentes onde a fauna não era adaptada a esse predador. É um predador novo, o ser humano, e onde a gente chegou, acabou com tudo. E a América do Sul foi o último lugar onde a gente chegou e acabou com tudo aqui. Então, preguiça gigante, tatu gigante, toda a megafauna a gente destruiu. Isso serviu também para a Mata Atlântica. Então, o primeiro choque eu acho que é esse, né? Só que isso tem consequências muito importantes. Por exemplo, essa megafauna é quem faz a principal ciclagem de nutrientes, dispersão de grandes sementes. Tem árvores que têm sementes imensas. Quem transporta essas sementes? Piqui. Quem come piqui? Já viram piqui? Na Cerrado? Aquilo, além de ser horrível, como o bicho consegue comer aquilo? Preguiça gigante. Só que a gente acabou com a preguiça gigante e isso gerou um impacto imenso na distribuição de sementes de piqui na América do Sul. Além da ciclagem de nutrientes. Depois, há mais ou menos 5 mil anos, 3 mil anos, a gente tem o estabelecimento dos Tupi-Guarani na Mata Atlântica. E os Tupi-Guarani, novamente, assim, cuidado, amor na natureza. Não, gente, tem coivara. Todo mundo sabe o que é coivara? É a técnica típica de agricultura. Eles também estabeleceram agricultura e domesticação de plantas na América do Sul. E que é isso daqui, ó, botar fogo. Porque o fogo gera cinza, a cinza enriquece o terreno. Eles cultivam milho, mandioca, principalmente, outras pequenas coisas, durante 3, 4, 5 anos, enquanto aquele terreno está fértil, e depois vão para outro lugar. Isso hoje não nos chama muita atenção, porque tem muito poucos indígenas na Mata Atlântica. Os portugueses exterminaram. Mas antes dos portugueses chegarem, a Mata Atlântica era cheia de gente. Imaginem isso em larga escala na Mata Atlântica. Estou falando que eles destruíram, mas eles geraram um impacto muito grande. Então, a Mata Atlântica pré-colonial não é uma Mata Atlântica pristina, assim, intacta. Não é assim, o bom selvagem que mantém a natureza intacta, não é verdade. A gente tem indícios de grandes impactos. Só que são impactos localizados, né? Aqui, depois deixa alguns 50 anos aquela mata se regenerando. Isso não dá tempo de virar uma mata gigantesca, mas gera um dinamismo local e o impacto não é negligenciável, mas também não é uma coisa gigantesca quanto o terceiro impacto, que foi a empresa colonial portuguesa e holandesa na América do Sul. E aí a gente tem a implementação de grandes sistemas culturais e econômicos baseados no sistema de plantation, né? Que é destrói tudo, planta uma coisa só, monocultura. É basicamente cana-de-açúcar durante uma parte do tempo. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, em 1640, o Frans Post aqui, eu não sei se eu falei certo, acho que não, mas um pintor holandês que esteve lá nem sei se era holandês, mas ele esteve com a missão holandesa. E olha só a Mata Atlântica do Nordeste, 640. É cana-de-açúcar. Já não tem mata, assim, as matas são isoladinhas, umas árvores aqui. E depois café. Então, o que aconteceu foi uma ampla devastação com o empreendimento português e holandês na América do Sul. Algo completamente novo comparado com aquelas coivaras dos Tupi e dos Guarani. E aí, o quarto choque, que está associado ao terceiro, mas é uma origem um pouco distinta, é o seguinte: gado. Por quê? Gado é o que mantém a subsistência de duas maneiras dos europeus na Mata Atlântica. Força motriz para engenho e alimento. Só que gado, aqui a gente tem aqui um engenho no sudeste do Brasil, isso aqui é de Rugiano, já é de 1830, essa imagem, essa gravura. Mas a gente vê até hoje, o gado faz parte da cultura brasileira, a cultura do gado, aqui Caribé. Né? As nossas principais festividades envolvem o gado, né? A gente tem as festas juninas, que tem a cultura nordestina,
que envolve o gado, tudo envolve o gado da gente. Né? Até hoje a gente tem uma bancada para o gado. Né? Então isso faz parte. E não é só a gente pode olhar assim, uma coisa maligna, não faz parte da cultura brasileira, a cultura do gado, a cultura do couro, tem isso. Né? Só que gado não é adaptado a comer as gramas da América do Sul. Além do gado, a gente tem que dar grama para eles. O que a gente tem que fazer? Importar as espécies africanas, que são espécies absolutamente agressivas para o nosso ambiente. São espécies que tomam conta de tudo, em especial essa aqui que é a famosa braquiária. Então, como é que eu vou alimentar o gado? Jogo semente de braquiária, porque o gado coevoluiu com a braquiária na África. Só que isso não tem nada a ver com a Mata Atlântica. E onde isso daqui cresce, é muito difícil de crescer floresta depois. Porque ela toma tudo, praticamente todas essas pastagens que a gente vê, braquiária ou outras sementes de outras espécies introduzidas, que abafam as sementes da Mata Atlântica. Lá no Sinal do Vale, no Recôncavo da Guanabara, eles estão com muita dificuldade de fazer com que as mudas cresçam por causa dessa planta aqui. Porque elas abafam tudo. Então, repare que é um impacto atrás do outro. E depois o quinto choque, que é com o crescimento da cidade, a gente precisa dar luz. Eu não entendi. Como assim elas abafam as outras sementes? Imagina assim, pensa você andando numa floresta. Numa floresta, essa área aqui, da sua canela, é muito densa de mata, de planta. É muito denso. Normalmente tem a serrapilheira, né, que são aquelas folhas, mas você consegue ver o chão, não é? Está entendendo o que eu estou falando? Agora pensa você andando num campo verdejante. Até aqui você não vê nada. Né? É tudo denso, assim. E lá não chega luz, é quente pra caramba, é abafado, não chega ar. E aí as sementes não conseguem crescer, porque tem um monte de grama crescendo em cima. É isso que eu quero dizer com abafado. Ficou claro para você? E aí a gente tem o carvão, que é o que vai manter a energia de toda essa empresa junto com o gado, né? E depois com o crescimento da cidade. E hoje a gente está no antropoceno, né? Que a gente tem essa coexistência, assim, que é praticamente uma não coexistência, né, entre a floresta, praticamente não existe mais floresta original. São poucas as florestas primárias que a gente tem. Os 11% de floresta que a gente tem, a maioria deles estão cercados de pastagens de gado. Então a gente tem, a maior parte disso daqui são encostas escarpadas, como a Serra do Mar, onde basicamente não dá para crescer nem para plantar nada, nem gado. E fragmentos pequenos. A Mata Atlântica hoje, em grande parte, é isso. Então, pequenas ilhas de floresta cercadas de plantação. E aí isso gera um problema, porque a nossa floresta mesmo é isso, com grandes mamíferos. Então, hoje a gente entra em florestas vazias. Você anda na floresta de você não vê nada, nenhum bicho. Quem já viu onça? Não vê. Macaco, quase não vê, um macaco ou outro, mico introduzido. Mas assim, a nossa fauna, que todo mundo falava que andava na mata e via, ouvia, isso não existe mais. A gente tinha uma floresta depauperada. Isso não é só uma questão de ter bichinho ou não ter bichinho. Falta a função, quem é que vai carregar semente? Não tem quem carrega semente. Quem é que vai fazer polinização? Não tem quem faça polinização. Então isso gera uma cadeia negativa, né, de eventos, que é uma floresta pobre. Recomendo muito o livro Poema Imperfeito de um professor da UFRJ, que fala sobre essa perda de diversidade e do que ele chama de florestas vazias. Tem um livro e um documentário de uma hora e meia, muito bom. É um dos melhores professores que eu já tive na vida, é o professor Fernandes, que escreveu esse livro. Mas, por outro lado, eu acho que a gente está reconstruindo o nosso esforço, reconstruir a cacita. Aqui é uma floresta plantada. Floresta da Tijuca, em grande parte, uma floresta plantada. É uma floresta pristina, original? Não, mas às vezes é o que dá para a gente fazer hoje. E eu gosto de trabalhar com esperança, com o pé no chão. O que dá para fazer hoje é plantar floresta. Não é aquela floresta pré-colonial, mas é o que a gente tem condição de fazer hoje. E hoje existem grupos, inclusive da UFRJ, reintroduzindo cutia, que é quem faz distribuição de sementes, bugio, arara, que está extinta no Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro está sendo reintroduzida. Algumas espécies de peixes que são extintos localmente no Rio de Janeiro estão sendo reproduzidos. E anta no estado do Rio de Janeiro, que desde 1850 não tem registro de anta. Então, a grande construtora de florestas, que é a anta, está sendo reintroduzida. Então,
a queda da produção agrícola no Rio de Janeiro está permitindo que a gente consiga crescer as florestas novamente. E aí, meu último slide é esse, só para comparar a Cascatinha Tuné. Isso aqui é uma gravura de Rugendas, de 1820. Isso aqui é uma foto que eu tirei semana passada. Dá para ver que nem tudo está perdido, né? Algumas coisas melhoraram de lá para cá. Então, a história é essa, mas assim, daqui para frente eu acho que é melhor olhar para essas possibilidades aqui. E eu acho que vocês, Floresta Cidade, fazem parte dessa possibilidade. Então, aqui. E abrir para perguntas, diálogos, conversas que a gente possa ter aqui. Alguém queria falar alguma coisa? Pronto. Adorei a aula, achei maravilhosa. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui, que ficou pensando na minha cabeça, que eu acho que não tem muito a ver com a gente no Brasil, mas a mesma floresta, a Mata Atlântica que a gente tem aqui por conta do mar, ela se reproduz no litoral da África, por exemplo? Não tem estudo sobre isso. Essa distribuição de umidade depende da corrente dos oceanos. Então, por exemplo, a gente está no Atlântico Sul. A massa de ar úmido é trazida da África para cá. Então, a umidade sai da costa africana e vem para cá. Então, lá é seco e a umidade vem para cá. Então, não funciona da mesma maneira. Depende da direção das correntes de ar e das correntes oceânicas. Eu não tenho propriedade em geografia para poder dizer isso. Mas na África existem outros sistemas de distribuição de umidade, formando, por exemplo, a floresta do Congo, que é uma floresta gigantesca, do tamanho da Amazônia, Portugal. Quer dizer, lá também não é tão grande mais que a gente distribui. Mas são outros fenômenos de distribuição de umidade, de calor, que permitem a formação de floresta. Normalmente tem umas montanhas envolvidas. Você citou mais cedo, eu esqueci o nome da semente, mas uma semente que era distribuída pela megafauna. Pequi. Pequi, isso. Eu sei, por exemplo, que outras sementes como o abacate, ela também não pode ser distribuída pela fauna de hoje em dia. Eu queria saber como é que está funcionando a preservação desse tipo de espécie, se ela só vai existir a partir da agricultura humana ou se tem outras formas dela ser reintroduzida na floresta. Olha, hoje, por incrível que pareça, quem está fazendo isso, não sei do abacate, mas de algumas dessas sementes grandes do cerrado, sabe quem faz isso? Quem está dando conta? Quem é um mamífero grande herbívoro? Não. Gado. Gado faz isso. Não come abacate, mas algumas sementes grandes que caem, eles fazem a distribuição. Então a gente tirou umas espécies e acabou colocando outras de grandes herbívoros, né? Que definitivamente não são animais florestais, né? Gado é de área aberta, mas de vez em quando distribui alguma coisa. Assim. Qual o seu nome mesmo? Kainan. Kainan? Kainan. Kainan, a gente acaba, às vezes, tendo uma visão romântica, né, de equilíbrio na natureza, assim. Mas a impressão que eu tenho é que o equilíbrio não existe, assim, o equilíbrio é algo muito instável. E que eventos históricos mudam o andamento da vida na Terra de maneira irreversível, muitas vezes. Né? Então, as grandes extinções são isso. Acabou, se extinguiu, acabou, não tem mais o que fazer. Agora é bola para frente. E muitas das dinâmicas ecológicas que tinham no planeta se perderam mesmo. Assim, supondo que agora os humanos desapareçam. Eu não desejo isso não, eu gosto da gente. Eu gosto da gente. Mas supondo que desapareça, para surgir novas espécies de mamíferos de grande porte, para poder distribuir essas sementes, são alguns milhões de anos. Provavelmente, nesses milhões de anos, essas árvores já perderam muito da diversidade genética, da viabilidade a longo prazo. E aí se perdem mesmo. Muitas dessas relações ecológicas estão totalmente perdidas. Uma coisa triste que eu tenho que falar é que mesmo sementes relativamente pequenas já estão perdendo os seus links, né, ecológicos, por exemplo, semente do açaí.
açaí ou jussara, né? Se você anda nas florestas aqui da Mata Atlântica, você vê um pé de jussara, que é o principal palmiteiro mais lindo que a gente tem. Você vê um monte de palmitinho em volta, mas você sai dali não tem nada, né? Não tem mais jussara tipo a 50 metros. Por que só tem ali? Não tem mais jussara a 50 metros? Porque não tem mais ave na maioria das nossas florestas que faça a distribuição de sementes de jussara. Isso acontece, está acontecendo. Né? É uma pena. Mas vamos ver, né? Vamos ver se nossos descendentes vão... Os ETs. Estou brincando. Brincadeira mesmo. Alguém quer falar? Assim, temos diferença em termos de biodiversidade de uma floresta secundária, tipo essas replantadas aqui do Parque Nacional da Tijuca, em relação às primárias. Muito boa pergunta. Qual o seu nome? Como? Mário. Mário, existe um fenômeno que é o seguinte. Quando a gente gera um pequeno distúrbio, de modo geral, isso aumenta a diversidade local. Isso é muito comum. Se você tem uma floresta densa, uma floresta em clímax, ali só vivem as árvores e as plantas desse ambiente muito úmido, escuro. Quando você gera um pequeno distúrbio, por exemplo, uma coivara muito localizada, isso permite o crescimento de árvores, de plantas de sucessão primária. E aí, regionalmente, acaba aumentando a diversidade. Agora, se isso é feito em larga escala, cai muita diversidade. Muita diversidade. Então, as florestas do Rio de Janeiro, se você anda ali, por exemplo, na Dona Castorina, né, que é aquela estrada que sai atrás do Jardim Botânico, se vocês olharem com calma, aquilo parece uma monocultura. É lindo. Dá uma olhadinha com calma, uma monocultura de jaca, de jaqueira. É triste quando você tem um olhar para ver que aquilo lá é uma coisa só. Tem um lugar que é uma floresta de abricó de macaco. Tem lugar na floresta de Tijuca que só tem abricó de macaco, e não é uma espécie daqui. Então, infelizmente, assim, esses processos de sucessão demoram muito para se estabelecer normalmente aquela diversidade inicial, quando é feita uma devastação em larga escala. Te respondi? Sim. Mas você teria como elaborar um pouquinho, então, assim, as caracterizações dessas nossas duas? Acho que tem duas grandes aqui, o maciço da Pedra Branca e da Tijuca. Quais outras teriam, de repente, manguezal, claro, imagina. Quais seriam esses, em relação à diversidade da concha de retalho da Mata Atlântica, o que caracterizaria essas situações que a gente encontra aqui na região metropolitana? Antes de te responder, vou te deixar claro, eu não sou ecólogo, também não sou botânico, eu sou zoólogo, então vai faltar informação na minha resposta. Tá? E para não deixar faltar, a título de divulgação científica mesmo, tem um livro muito legal chamado Guia de História Natural do Rio de Janeiro. Ele é focado, vocês acham na internet, não sei se eu posso falar isso, mas vocês acham nas livrarias também. Guia de História Natural do Rio de Janeiro, que tem vários capítulos e tal, e eles fazem um mapeamento da região metropolitana do Rio de Janeiro de maneira muito acessível. Aí aqui no Rio de Janeiro, a gente felizmente tem uma diversidade gigantesca de formações florestais. A gente pode fazer um tour de um dia na cidade, 2 dias, e conhecer praticamente o mosaico da Mata Atlântica aqui, ou em volta da cidade do Rio de Janeiro. Se for para o estado do norte do estado, melhor ainda. Então, a gente tem os campos de altitude aqui perto em Itatiaia, ou na Serra dos Órgãos, né? Mas eu vou voltar aqui para cá. Aqui a gente tem as restingas, grandes restingas, na Marambaia. Originalmente, todas as grandes praias nossas eram restingas, regiões arenosas de sucessão primária. No fundo da floresta da Baía de Guanabara, no recôncavo da Guanabara, a gente tem grandes manguezais. A gente tem as florestas de baixada, ali na parte baixa de Guapimirim, ou aqui mesmo as florestas montanas, são as florestas baixo-montanas, né? Aqui no maciço da Tijuca, no maciço da Pedra Branca. Aqui não tem floresta alto-montana, que é uma floresta mais rala, que é uma floresta ombrófila de muita altitude, lá no Petrópolis tem. Se vocês forem subindo Petrópolis, vocês vão vendo, assim, tem uma vista para
dedo de Deus, né? Tem um mirante, aí vocês vão vendo que a mata vai ficando rala, vai ficando... É outra floresta. Então, aqui, se você pegar um mapinha, busca lá, você vai ver que na cidade do Rio de Janeiro, nos arredores, na região metropolitana, em Serrano, a gente vai ter uma amostragem muito boa. Se você virar o outro lado da serra, para o Vale do Paraíba, e indo já para o que sobrou, né, das florestas onde hoje é o Vale do Café, que praticamente não tem mais nada, a gente já vai ter as florestas semideciduais, porque não tem desse lado de cá. Se você não quiser subir a montanha, você pode ver floresta semidecidual no campus de Boitacá, então, aqui você vai ter assim, uma amostragem de tudo, até uma aula de campo para poder ver a diversidade, seria muito legal. O problema é que você vai ter que se contentar com florestas secundárias, né? Pelo menos aqui na Floresta da Tijuca. Eu te respondi? As duas são secundárias, né? Pedra Branca também. Tem áreas na Pedra Branca que eu acho que são primárias, são áreas isoladas, mas é muito difícil. O Globo, uns anos atrás, fez uma reportagem muito legal chamada Sertões Cariocas. Não sei se vocês já viram, pessoas que vivem isoladas lá dentro da Pedra Branca, que nem sabiam que tinha eleição, não sabia nada disso, assim, que é eleição, né? E no meio do Rio de Janeiro. Né? Então lá tem umas áreas assim, muito, muito isoladas, que talvez tenha uma floresta. Não, primária mais secundária. Ah, tá, primária mais secundária. Então, por exemplo, essas áreas que hoje em dia é tudo pasto, para gado, enfim, ainda entra tipo, nessa contabilização de Mata Atlântica? Não, a gente está falando de áreas florestais. Eu tenho duas perguntas. Uma é sobre as antas, e entender melhor o papel delas no reflorestamento, e outra é sobre os rios voadores. O do rio voador, não sei se eu vou conseguir te responder. Tá. Porque tem essa teoria, né, de que a nossa umidade tem muito a ver com esse rio voador da Amazônia, e que por isso talvez nós seríamos tão diversos também. Uma coisa que eu acho meio recente essa conversa. Né? Eu vou... Se eu falar alguma coisa sobre o rio voador, vai estar no nível de opinião. Tá? Aí eu prefiro não falar. Mas sobre a anta, uma coisa interessante da gente pensar é que os grandes mamíferos, em termos ecossistêmicos, são excepcionais. Primeiro que eles são um pacotão de nitrogênio. Quem cria planta aqui sabe que nitrogênio é um problemão. Tem que ficar regulando a quantidade de nitrogênio. E proteína tem muito nitrogênio. Então, qualquer coisa, pedaço de carne que a gente deixa, qualquer coisa do animal, assim, com pouco tempo fica com cheiro de amônia, né? Depois de apodrecido. Então, o nitrogênio, enxofre tem carne. E esses grandes mamíferos são pacotões de nitrogênio andando por aí. Quando eles morrem, esse nitrogênio vai todo para a floresta. Então, só a existência do corpo deles e da morte desse corpo já tem uma contribuição muito grande. Quando a gente tira esse compartimento da natureza, a gente está pedindo ou diminuindo o fluxo desse principal elemento, que é um elemento chave, né, de restrição do crescimento de plantas. Então, existem alguns estudos na Amazônia, que ainda tem mais mamíferos de grande porte, né, que mostram que a retirada de grandes mamíferos muda, por exemplo, a composição de bactérias e fungos do solo. Porque as fezes deles, né, se vocês já andaram no mato assim, viram fezes de qualquer mamífero, começa a crescer fungos, né, fungos. Esses fungos são importantes para a decomposição. São eles que fazem a distribuição de fungos e bactérias que são relevantes para a floresta. Então, quando você tira esse compartimento, a floresta fica isolada, os fungos daqui não conversam mais com os fungos de lá, ficam isolados. Então, a gente está, nesse momento, falando de ciclagem de nutrientes. São algo que uma relação que se dá no nível molecular mesmo, mas que é importante para os nutrientes das plantas.
Mas também tem algo que se dá num nível um pouco mais grosseiro, né? Grosseiro no sentido mais macro, que é a distribuição de sementes. Muitas árvores, jatobá, por exemplo, assim, tem umas sementes imensas. Você pode imaginar um ratinho comendo um negócio desse. Um ratinho, quando come uma semente dessa, ele vai matar a semente. Ele vai acabar. Aquilo a gente chama de predação. Morreu a árvore em potencial. Quando um grande mamífero come aquele fruto, ele pega aquele negócio inteiro e joga para dentro. E aí, na maioria das vezes, esses frutos se mantêm íntegros no trato gastrointestinal, no intestino do bicho. E ele vai andando daqui, e diferentemente de um rato, ele pode andar quilômetros num dia só. E ele vai defecar lá na outra floresta, levando a semente daqui para lá. Já adubado. Já adubado. Eu vou dar um exemplo, assim, que eu acho que todo mundo aqui, há 2 gerações atrás, ou pelo menos não todo mundo não, alguém aqui na turma, há 2 gerações atrás, foi de família rural. Eu. Né? Bom, tenho certeza. Não tinha uma história de primo casar com primo? Tem, né? Por que é assim? Porque você fica isolado lá no rincão da floresta. Minha família era de Conceição de Macabu. Minha avó não tinha muitos crushes, não. Assim. Ela só via o primo dela, porque a outra família era lá, veio na igreja, quer dizer, ela casou com o primo, que era com quem ela manteve uma relação de afeto, de afinidade, sei lá. Casou com o meu avô, que é primo. Qual é o problema disso? Aí a gente vai lá para a genética. Aumenta a chance da gente encontrar recessivos que são danosos. E aí um primo casa com outro primo, e vai casando com um primo, e hoje 1/3 da minha família é surda. Né? Porque é um gene recessivo que encontra o outro recessivo, e uma coisa que nunca iria aparecer acaba gerando esses fenótipos. Aí o que acontece se a árvorezinha eu estou chamando a árvorezinha já cheia de intimidade, né? A árvore daqui só vai jogar a semente e vai nascer aqui. Quando ela virar uma adulta, o pólen vai para onde? Vai fecundar a mãe, vai fecundar a irmã. E aí o que está acontecendo? A mesma coisa, assim, está gerando uma endogamia, as plantas estão cruzando com os seus parentes muito próximos. A chance de você ter esses genes recessivos, né, se expressando num fenótipo frágil, né, de variabilidade genética baixa, é muito grande. Né? Então, ter mecanismos que garantam a dispersão é importante não só para a recolonização, mas também para manter as populações geneticamente saudáveis. Né? Por exemplo, quando a gente vai mico-leão dourado, né? A galera do mico-leão dourado teve um cuidado danado. Olha, eu não posso botar 2 micos para cruzarem em qualquer lugar. Eu tenho que escolher o mico daqui e o mico do outro zoológico, garantir que eles não são parentes de maneira nenhuma. Só que quando a gente tem florestas isoladas, sem os grandes herbívoros fazendo esses deslocamentos, a gente só vai ter primo cruzando com primo. Você ajudei? Sim. Claro. Mais uma. Perguntar. É meio usado, não sei quanto cabe exatamente fazer pergunta, mas talvez seja uma pergunta para nós arquitetos. Né? Tem bastante nas nossas bibliografias uma série de coisas a respeito de arborização urbana, vegetação urbana, etc. Mas, na verdade, muito pouco sobre a questão dos animais. Né? Ou seja, qual o papel dos animais em geral aparece mais como problema do que qualquer coisa. Né? Pragas urbanas, etc. Mas, eu não sei, tem não só a questão de a presença de pássaros vinculados a essa arborização, isso é algo que eu já vi sendo feito, mas, por exemplo, em que medida as próprias arquiteturas ou elementos urbanos podem servir de abrigo ou de possibilidade para que espécies que às vezes também estão nessa fronteira entre cidade e mata possam talvez se abrigar. Ótima pergunta. Não sei te responder. Mas, assim, existem experiências que eu sei de conhecimento, e assim, é conhecimento de divulgação científica mesmo, não é de algo que passa através do estudo direto, não. Na Europa existe um cuidado de criar
abrigos artificiais, né? Assim, a gente vive num ambiente tropical, mas por que pareça assim, a nossa relação com os remanescentes florestais aqui é muito pior do que na Europa e na América do Norte. A gente tem aqui as florestas isoladas, a gente vive em mundos de concreto, raramente florestados, né? E a gente não vê fauna andando na cidade como a gente vê em cidades. Mesmo as cidades do interior do Brasil não tem, como as cidades do interior da Europa, as cidades do interior dos Estados Unidos, a gente vê um alce andando no meio da cidade. Né? Mas assim, pensando em pequenos mamíferos, que é o que eu consigo pensar, existem algumas estratégias, sim, assim, ninhos artificiais. Né? Agora tem que pensar com muita calma, porque muitos deles não vão ser muito desejáveis. Né? Eu vou dar um exemplo comum que a gente tem aqui, é o mico-estrela. Não sei se vocês conhecem a história do mico-estrela. Mico-estrela, sabe quem é o mico-estrela? Qualquer pessoa do Rio de Janeiro já ouviu um gritinho, eu não sei assobiar, mas um grito muito fino, de um macaquinho cinza, com um tufo branco, um tufo preto. Eu me mudei agora, mas eu morava de frente com um fio, atravessando a rua, que era a zona de litígio de dois grupos. Tinha um grupo do lado A, lado B, e eu fui que atravessava a rua, era a arena de combate. Né? Às vezes quando eu ficava lá observando, assim, gritalhada, a falaria começou, eu sei que é briga de mico. Esse mico super comum no Rio de Janeiro, que inclusive passou no filme Rio, né? Esse é um mico introduzido, esse não é um mico da Mata Atlântica. Ele destrói, quem tinha que estar aqui é o mico dourado. Ele compete com o mico dourado e come os ovos das aves locais. Né? Já existia um esforço danado, inclusive eu fiz parte disso, do esforço do Ministério do Meio Ambiente em 2011, de ter um programa de controle populacional, de castração química desses bichos. Mas é inviável. Né? Hoje é inviável, a gente vai aprender a viver com o mico. E fazer o máximo para ele conviver bem com o mico dourado, onde eles coexistem. Né? É um bicho do cerrado e da caatinga. São duas espécies, um do cerrado e da caatinga que veio para cá e aqui eles cruzaram como um híbrido. Super fortes. E é um problemão. É um problemão. Se você pensar. Ontem, por exemplo, anteontem, eu corri lá numa corrida de rua, lá no aterro do Flamengo, e estava lá assim, a pessoa dando banana com o mico. Né? Eu gritei de moço, lá no Piauí, há 2 anos atrás, um cara morreu de raiva assim, mas a pessoa não me ouviu. A gente tem uma interação com a fauna que é uma interação ainda muito violenta. Né? A gente morre, as pessoas morrem por causa disso. Morrem de raiva. Né? Então, assim, a gente tem que pensar em todas essas variáveis. Como eu não sou arquiteto, eu não sei, nunca pensei sobre isso. Tá? Mas acho que qualquer tentativa de diversificar a nossa fauna é muito legal, mas a nossa fauna urbana, mas tem que ser feita com calma, porque especialmente mamífero tem um problema de raiva. Quanto tempo a gente ainda tem? Muito. Eu tenho que dar uma hora para Estamos encerrando então. Tá. Até E a minha pergunta vai ser um pouco mais conceitual, vai ser meio complexo de responder, então. Acho que melhor. Que meio fica até Caxias. Vamos, então, ser objetivos? Mais umas 2 perguntas, tu quer também, Luísa? Eu? 4h30. 4h30. Podemos fazer assim, rapidinho? Só para fechar? E aí a gente encerra. Eu lembro quando eu era criança, no Pão de Açúcar, na trilha, tinha muito mico-leão dourado. Mico-leão? Muito. O meu irmão ele foi um super-homem e aí a capa vermelha de bastante cores quentes, eles pularam uns 4 em cima dele. E hoje em dia não tem mais, assim, não sei se tem algum projeto lá no Pão de Açúcar, eu ia perguntar, curiosidade, caso você soubesse. Não sei. O outro tem. No mico O estrela outro mico tem. O outro tem, só que o chocante foram 4 douradinhos, assim, não era branquinho não. Então, a pergunta dele, na verdade, me fez refletir um pouco também, mais para a área de arquitetura. Quando a gente vai fazer o projeto paisagístico, a primeira coisa que a gente faz na hora de apresentar o projeto é uma cartela de espécies. Aqui vai botar a bromélia taus, aqui vai botar uma palmeira. E
essas florestas fabricadas, esse modo de paisagístico me levou a pensar o quão isso é maléfico ou o contrário para esse conceito da biodiversidade, se tem alguma consequência muito grande. Tem sim. Sabe que meu cérebro hoje não está funcionando muito bem. Eu não sei se é avicena. Não, esqueci o nome da planta. Você vai dar uma planta paisagística, né? É avicena, né? Esqueci o nome dela. Não tem problema. Bom, introduzida, você vai andar lá na Floresta da Tijuca, se vocês tiverem a oportunidade de pegar a Cachoeira do Horto, a trilha para a Cachoeira do Horto, que é a Praia Jardim Botânico, vocês vão ver uma floresta de avicena intercalado com floresta de jaqueira. A gente tem muitos casos de plantas introduzidas que dominam o ambiente. Eu sou de fora, eu não sou nem da botânica, mas se eu posso fazer um pedido para vocês, assim, a gente tem a maior diversidade do planeta. Assim, cola no Burle Marx, porque ele fez um inventário da nossa flora com potenciais paisagísticos, né? Porque aí a gente evita esse tipo de dano. Né? Só para você ter uma ideia, a gente tem alguns fatores que são as principais causas de crise de biodiversidade no planeta. O primeiro é devastação de hábitats, você matar a floresta como um todo, óbvio. O segundo fator é a introdução de espécies exóticas, porque as espécies exóticas acabam às vezes funcionando quase como uma motosserra. A jaqueira mata tudo que está do lado dela, eu só tenho jaqueira, ou avicena. E aí não sobra mais nada, é uma floresta de uma espécie só, quase uma monocultura. E aí quando a gente evita, né, gato, cachorro também funciona a mesma coisa, destrói tudo. Então se a gente puder evitar a introdução de espécies exóticas, nem toda espécie exótica vai ser invasora, no sentido de que ela vai tomar conta de tudo. Mas aumenta muito as chances de ter espécies invasoras ali. A jaqueira não é original daqui? Não, é uma jaqueira asiática. Só que é uma semente desse tamanho, cheia de nutrientes, os miquinhos adoram. Curiosamente, o mico se chama Callithrix jacus. Aí o Callithrix jacus encontra a jaca e os dois formam assim, um casal maravilhoso e dispersam sementes para todos os lados. Mas não é daqui não. Nem o Callithrix jacus, nem a jaca. Tem tanto aqui no Rio de Janeiro. Surpreendente. A manga também não é daqui. O eucalipto também não. Porque, por exemplo, eu vou para uma empreiteira aqui na Palmara. E aí tem uma plantação de eucalipto ao longo do caminho, assim. E é uma floresta morta, né? Só existe ela. Ela ainda libera uma substância que inibe o desenvolvimento de sementes, que é o eucaliptol. A folha cai, ela libera o eucaliptol e as sementes não germinam. Bom, gente, vamos encerrar para dar tempo de almoçar e tudo mais. Queria agradecer enormemente a vinda do William. Feliz que a gente é parceiro aí nessa